Então, gente, a gente aqui, como foi combinado, né, é um curso de introdução à linguagem de programação R, dentro do ambiente de controladoria e finanças, porque principalmente o curso foi aberto para para qualquer pessoa da UFMG, mas nosso foco principalmente é dentro da área financeira, tanto por conta da minha formação quanto por a Liga de ser de controladoria de finanças. Inicialmente queria agradecer muito à Liga por ter dado essa oportunidade. Eu estava lá na fundação da Liga, quando a gente estava planejando todas as coisas, colocando tudo para funcionar, mas acabou que no final eu não consegui ficar muito tempo na Liga. Eu saí bem no dia do que colocou para funcionar. Eu estava com estágio, IC, muita coisa, e não deu para conciliar uma coisa com a outra. E acabou que eu tive que deixar a Liga, mas eu sempre mantive presente, né? Sempre para qualquer coisa que precisassem. E é bom saber que eles também contam comigo. Então, vou apresentar um pouco do conteúdo que eu planejo apresentar. O conteúdo do curso eu dividi ele em 15 tópicos. Seria um pouco na verdade são 15 tópicos, mas não são 15 tópicos do curso. Tem a apresentação, que é um pouco mais sobre mim. Introdução a algoritmos, entenda um pouco mais sobre a estruturação dos algoritmos antes de começar a programar, porque sem entender o que é um algoritmo, sem saber como planejar seu algoritmo, não adianta você aprender a sintaxe. O ambiente em R, conhecer um pouco do R, um pouco do RStudio. Um pouco mais sobre variáveis, os tipos de variáveis que podem ser utilizados no R. Trabalhar com dados, um pouco mais nessa questão de transformar dados, você recebeu um tipo de dado, mas você precisa trabalhar com outro. Utilizar vetores para realizar cálculos. Um tópico sobre estatística. Um tópico sobre matrizes. Um pouco sobre factor, data frame, gráficos, como fazer os plots, como importar dados. Esse é um tópico muito importante, que é a maioria das dúvidas que eu recebo normalmente são sobre como que importa os dados. Vou passar um pouquinho sobre as funções if e for, que é um laço de verificação, ou uma verificação e um laço de repetição. Aí aqui seria o tópico 14, seria a despedida, e 15 materiais bibliográficos. O 15 eu passei para agora, porque ele não é um tópico muito de final mesmo. O objetivo dele é mais vocês obterem mais conhecimento sobre o ambiente do R. Aí o planejamento que eu pensei foi para a segunda a gente abordar o tópico 1 e 2, na terça o 3, 4, 5 e 6, na quarta o 7 e o 8, na quinta o 9, o 10 e o 11 e na sexta o 12 e o 13. Sendo que em todos eles vai abrir o espaço para dúvidas, e o objetivo, na verdade, é a gente trabalhar mais não numa dinâmica de eu falo e vocês escutam, mas sim da gente interage e tenta chegar no conhecimento juntos, né? Então, hoje a gente vai trabalhar o tópico 1 e 2, mais entender a introdução a algoritmos, porque antes de começar a programar qualquer coisa, vocês precisam entender e aprender, né, como que constrói a ideia de um algoritmo. Agora eu vou me apresentar. Meu nome é Paulo Moisés, eu ainda curso o curso de Controladoria e Finanças. Eu estou no último período, falta só uma matéria, Teoria das Decisões. Mas mesmo dentro do curso eu já comecei a puxar coisas de outros, que é engenharia de software e big data, por conta muito do meu trabalho, porque eu trabalho dentro da área de programação numa empresa de valuation. Eu trabalho como Product Manager na Baico, que é uma startup que veio para revolucionar o mercado de M&A. A gente traz soluções tecnológicas para fusões e aquisições. Por enquanto, a gente está trabalhando principalmente no mercado de pequenas e médias empresas, na área de avaliação, com uma proposta totalmente tecnológica, na emissão de valuations.
Eu também sou fundador da True Education e atualmente também estou trabalhando como administrador na Mineração Brasil. Vou passar a bibliografia complementar já de uma vez, porque vocês vão explorando e vocês vão aprendendo ao longo do tempo. Na verdade, a bibliografia complementar são indicações que eu tenho para quem quer desenvolver dentro da área de R, da área de tecnologia, dessa área de programação. Primeiro é o Portal Action, que na verdade o Portal Action não é de programação, mas sim de estatística. Pessoal, muita gente já deve conhecer, mas é um portal, ele tem quase tudo sobre estatística, tudo que você procurar sobre estatística tem nele. De definições, regras, etc. Tudo tem nele. Ele é muito bom, muito completo. Inclusive, eu utilizei muito ele para a elaboração da apostila. Eu ainda não sei como é que vai ser disponibilizado, não conversei com o pessoal, mas tem uma apostila que eu já dei esse curso uma vez, eu fiz a apostila para ele, revisei agora, vou apresentar para vocês. Tem o R-Bloggers, que é um blog voltado para conteúdo sobre o R, sobre como fazer uma determinada coisa, experiências das pessoas desenvolvendo com R. Ele é muito interessante, tem muita coisa boa dentro do R-Bloggers. E um site que ele, de regra, não pode faltar na aba do Chrome de um programador, que é o Stack Overflow. Sem ele, um programador não programa. Brincadeira, mas... você consulta o Stack Overflow a cada 5 minutos para confirmar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Está dando algum erro, provavelmente alguém já teve esse erro e está lá no Stack Overflow. Ele é muito bom para isso, para tirar dúvidas e tudo. De livros, eu recomendo a apostila de Algoritmo e Estrutura de Dados, do professor Marcos, Fabiano e do Daniel. É uma apostila muito boa, tem o link dela na apostila. O livro Processamento e Análise de Dados Financeiros e Econômicos com R, do Perlin. O Perlin é um professor do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Rio Grande do Sul, muito bom. Ele desenvolveu vários pacotes que auxiliam a gente bastante. 2 pesquisas que eu fiz, eu utilizei os pacotes dele, que foi o Get High Frequency Data, só que eu acho que, se não me engano, o Get High Frequency Data está fora do ar, por conta da estrutura da B3 que mudou. Mas ele também tem outros pacotes muito bons, que são de pegar balanço patrimonial, DRE, etc., que ele mesmo desenvolveu, e ele tem várias pesquisas muito interessantes. Tem esse livro dele, mas se vocês procurarem por artigos do Perlin, vão encontrar vários artigos, principalmente sobre R. Ele tem muitos artigos relacionados à análise de dados financeiros e econômicos com R. Exatamente o título do livro. E também o livro Análise Estatística com R para Leigos. Eu nunca li, mas já vi várias pessoas comentando comigo sobre esse livro. Ele parece ser muito interessante, especialmente da série de livros que já é bem conhecida. Para continuar, então, vamos entender a definição do que é algoritmo. Então, algoritmo é um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas, de acordo com o dicionário Oxford. Eu grifei os nomes regra, solução e problema, porque eu acho que são as 3 principais palavras que você deve pensar na hora de construir, na hora de sentar para pensar em construir algum algoritmo. Primeiro você tem um problema e você quer encontrar uma solução para esse problema. Então você aplica regras e procedimentos lógicos para alcançar essa determinada solução. É muito importante que você tenha um problema bem definido e bem delimitado e a solução esperada para que você consiga alcançar um algoritmo não necessariamente otimizado, mas para você conseguir visualizar melhor qual vai ser a construção do seu algoritmo. Muitas vezes, principalmente quando eu estava começando a mexer com questão de programação,
principalmente também no ambiente R, eu tinha um problema e eu já queria definir as regras antes de pensar qual seria a minha solução. E isso me atrapalhou bastante, porque muitas vezes eu ia definindo regras no meio do caminho, ia tentando construir, aí eu chegava em um resultado, mas não era o resultado que eu queria, não por questão de análise de dados, tipo, não foi um resultado, não foi um teste de hipótese, mas eu cheguei em um resultado que não era exatamente o que eu precisava, o que eu queria para resolver o meu problema. E isso é muito ruim e muito fugiu a palavra agora, tipo, não motiva, desmotiva a gente, porque você construir, passar muito tempo construindo alguma coisa, não chegar a nenhum resultado que é o que você precisa, é muito ruim. Então é importante a gente sempre observar essa questão, que é um conjunto de você tem um problema bem definido, uma solução que você espera obter e para você chegar nessa solução você define regras. Aí é essa pergunta. Antes de você começar a desenvolver qualquer código, qualquer sistema de algoritmo, você deve perguntar qual o problema que eu estou tentando resolver e também qual a solução que eu preciso. A partir dessas duas perguntas, se essas duas perguntas estiverem bem definidas, a construção do algoritmo vai se tornar muito mais fácil. Então, como que a gente faz um churrasco? Dessa vez eu não vou falar, eu vou esperar que vocês respondam. Eu não sei como que vai ser, se todo mundo fala ou levanta a mão, como que tem que ser, mas podem interagir, gente. Eu quero saber como que faz um churrasco. Pode gravar, por favor, a aula? Como? Você poderia gravar a aula? Ela já está sendo gravada. Ah, Eu não sei se no Meet, acho que no Meet tem como, só que eu não sei se na conta pessoal tem como fazer a gravação. Aí eu estou fazendo a gravação por um programa de computador mesmo. tá. É que não dava pra ver. Então, gente, ninguém vai se arriscar em explicar como que faz um churrasco? Ó, eu vou dar meus chutes aqui. A primeira coisa, acho que é selecionar do que você precisa, né? Preciso da churrasqueira, preciso do carvão, a carne, tempero. Eu começaria por aí. Sim, aí qual o próximo passo? Bom, aí depois eu organizo a churrasqueira, coloco o carvão dentro, lavo lá esqueci o nome do lugar onde coloca as carnes. Depois, antes, né, coloco o carvão, pego o fósforo, se eu for usar alguma substância para atiçar melhor o fogo, colocar. Daí, acenderia a churrasqueira, esperaria aquecer um pouco a brasa, né, formar a brasa. Aí, posteriormente, colocaria a carne já temperada. Certo. Aí tem alguma coisa que você tem que esperar, alguma coisa que você tem que fazer, verificar? Sabe falar alguma coisa desse tipo? Você tem que esperar o carvão. Pode falar, Luiz. Não, eu ia falar que você esperar o carvão, o fogo, né, acender, você coloca a carne e vai esperando ela assar até chegar no ponto. E o que você ia falar, Matheus? Eu ia falar a mesma coisa. Esperar o carvão entrar em brasa e aí a gente bota o churrasco. Ou a carne, né? O Nico também tem umas ideias no chat ali também. Fala, Nico. Eu não estou acompanhando o chat. Se alguém puder ler as ideias do Nico. Ele falou que a primeira coisa que tem que se fazer é definir o que terá no churrasco e quantas pessoas participam do mesmo. São dois passos muito importantes. Não tinha pensado neles. Mas alguém tem alguma proposta? Tô sentindo que tá faltando alguma coisa aí. Não sei. Experimentar, né? O algoritmo não tem necessariamente um passo único. Cada pessoa pode construir do seu jeito e todos, ou pelo menos alguns deles, vão chegar na mesma solução. Uns podem ser melhores, outros podem ser piores.
A Laís comentou que tem que temperar a carne. Também acho muito importante. A gente pode fazer churrasco sem tempero também, mas não recomendo. Então, acho que eu não vou esperar mais ideias, mas eu construí um pequeno algoritmo aqui para a gente fazer como que a gente pode preparar um churrasco. Eu acho que vocês deram ideias muito melhores do que a minha proposta. Então, vamos ver. Porque aí a gente tem sempre o início e o final do algoritmo. O início, nesse caso, pegue a churrasqueira, pegue o carvão, coloque o carvão dentro da churrasqueira, acenda a churrasqueira, pegue a carne, tempere a carne, espere obter brasas, pegue a grelha, coloque a carne na grelha, coloque a grelha na churrasqueira, espere 10 minutos. Verifique se o lado está pronto. Se estiver pronto, altere o lado da grelha. Caso contrário, espere 5 minutos e verifique novamente. Espere 10 minutos, verifique se o outro lado está assado. Se estiver, altere o lado da grelha. Caso contrário, espere 5 minutos e verifique novamente. A gente fica repetindo esse processo até a carne estar no ponto. No final, quando ambos os lados estiverem no ponto, retire a carne. E o algoritmo finaliza. Vocês conseguiram entender que a gente consegue encaixar situações, até situações cotidianas, como, por exemplo, assar carne, fazer um churrasco dentro de um algoritmo? Como, por exemplo, a gente tem o caso que o Nico citou, que foi saber o que vai ser preparado e quantas pessoas vão. Isso poderia ser um outro tipo de algoritmo, ou até dentro desse mesmo algoritmo, para a gente saber comprar a carne, saber quanto carvão vai comprar, saber como que vai preparar a carne, etc. Vocês têm sugestões para melhorar esse algoritmo da forma que eu construí? Essa ideia desse passo a passo? Alguém? Jason falou que sim. É o que, Pode dar Jason? um microfone aí, Jason. Eu não entendi. Perdão. O Jason me Jason. mandou no chat que tem como melhorar, mas ele não falou como. Coloca aí pra nós. Vamos aí, vamos ver como que melhora, gente. Sugiram melhorias? Nada? Ninguém? Ó, o Jason falou que se for pedaço, usar o espeto. Ótimo. A gente poderia colocar um... Deixa eu ver se eu tenho como riscar a tela. Apontador... Anotações. Acho que apontador não. Acho que não tem como riscar a tela não, né? Triste. Ah, tá. Esse aqui dá pra fazer apontar o lápis. Né? Se for... Dá pra adicionar... Antes de pegar a grelha, coloque essa hipótese. Caso for pedaços, se for pedaços, pegue a grelha. Caso contrário, ou se for pedaços, pegue o espeto. Caso contrário, pegue a grelha. Interessante. Mais alguma sugestão? Alguém? Não? Eu não tenho muito conhecimento sobre churrasco para poder contribuir, não. Então tá bom. Vamos para um exemplo mais simples. Ah tá, eu vou comentar, antes disso, vou falar. Essa estrutura aqui, de início, final, com os textos seguindo nessa forma, é conhecida como pseudocódigo. Ela é uma forma genérica de escrever um algoritmo. Ela utiliza uma linguagem simples, a nossa linguagem, sem necessidade de necessariamente conhecer a sintaxe de nenhuma linguagem de programação em específico. Então, você definindo um algoritmo de pseudocódigo, como pseudocódigo, você pode transformar ele em algoritmo independente da linguagem que você deseja construir. A ideia que eu estou trazendo, principalmente essa ideia de algoritmo para vocês,
é para vocês conseguirem compreender o processo de construção de um algoritmo, porque independente da sintaxe que vocês estiverem usando, independente se for R, se for Python, se for Node, se for Ruby, ou se for qualquer coisa, vocês vão ver sintaxes muito parecidas, ou então, como usar um dicionário de português para inglês, não necessariamente assim, mas vocês vão compreender que, às vezes, não é necessariamente uma linguagem que faz o algoritmo, mas o algoritmo, as linguagens, elas facilitam a construção de determinados algoritmos. Por exemplo, uma construção de um processo estatístico vai ser muito mais fácil construir no R ou no Python do que no Node, porque o Node não é focado para estatística. Só que já uma questão mais web, vai ser muito mais fácil construir no Node do que no R, por exemplo, porque o R é focado mais para estatística. Então, uma linguagem só vai facilitar a construção de determinados algoritmos. Mas a ideia de construção de algoritmo tem que ser essa ideia desse passo a passo, que você consegue ter uma regra bem clara e definida e um resultado esperado no final sobre essas regras. Então, agora vamos para Ficou alguma dúvida sobre o que é pseudocódigo? Se alguém ficou com dúvida e, por exemplo, falarem no chat, avisem aí, porque eu não estou tendo acesso ao chat. Acho que pode ir seguindo, Paulo. Qualquer coisa a gente te chama aqui. Beleza. Então, o exemplo mais simples. Como lavar pratos? Já que nem todo mundo sabe fazer churrasco, mas eu acredito que todo mundo saiba lavar pratos. Alguém tem proposta de um algoritmo de lavagem de pratos? Pega o prato. O problema é que cada um lava vasilha de uma forma, então cada um faz o churrasco de uma forma. Então, eu pego o prato, molho um pouco o prato, ponho o detergente na bucha, esfrego, enxago e seco. É um ótimo algoritmo. Você consegue colocar um processo de repetição nesse algoritmo? Por exemplo, você descreveu como se lava um prato, mas se a pia estiver cheia de pratos, como que a gente poderia fazer? Aí, no final, né, quando eu coloco, enxugo o prato, pego o próximo prato e aí eu repito o processo. E caso os pratos acabem? Aí Você eu bota boto o na caso outra contrário, fecha a torneira e vai embora. e Ótimo. Então, poderia ser verifique se há pratos. Caso haja pratos, pegue um prato, lave o prato, seque o prato, verifique novamente se há pratos. Ô, Paulo, Sim, a Laís falou, tira os restos de comida do prato. Eu acho que esse é o primeiro passo. eu acho importante. Verdade. No meu algoritmo não tem ele, mas eu acho que é super válido. Eu criei um algoritmo também simples para lavagem de pratos, que foi exatamente esse que eu falei. Início, existe um prato sujo? Sim, escolha um prato, lave o prato, coloque para secar, repita. Existe um prato sujo? Sim, blá blá blá. Até repita. Até o momento, esse algoritmo vai ficar se repetindo até o momento que não existir mais pratos sujos. Então ele finaliza. Mas aí, vocês já fizeram sugestões, que seria, por exemplo, fechar a torneira. Aí a minha torneira fica aberta, gastando água. Limpar o prato antes de passar. Vocês fizeram a descrição do passo a passo de como que lava um prato. É por esse caminho mesmo que a gente tem que seguir para a construção de um algoritmo. Então, existe uma forma mais simples, que é o pseudocódigo, existe uma forma mais simples de apresentar ou de visualizar esses procedimentos, que é o caso do fluxograma. Todo mundo conhece o fluxograma? Já viu um fluxograma?
ou não? Eu não. Então, eu vou apresentar. Só explicar que ele descreve um processo, um sistema, um algoritmo de computador. Eles são amplamente utilizados para várias áreas, para documentar, estudar, planejar, melhorar e comunicar processos complexos por meio de diagramas claros e fáceis de entender. Por exemplo, eu fiz o fluxograma aqui da preparação do churrasco, que a gente tem o início do algoritmo, passa para pegue a churrasqueira, pegue o carvão, em seguida coloque o carvão na churrasqueira, acenda a churrasqueira, pegue a carne, tempere a carne, espere até obter brasas, pegue a grelha, coloque a carne na grelha, coloque a grelha na churrasqueira, espere 10 minutos. Aí, por exemplo, aqui a gente já tem uma estrutura mais complexa, que é um ponto de verificação. Verifique se o lado está pronto, está no ponto. Se ele não estiver, espere 5 minutos e volte para verificar. Verifique se o lado está pronto. Se sim, altere o lado da grelha. Caso não, fique nesse ciclo até que obtenha um sim. Obtendo um sim, altere o lado da grelha, espere por mais 10 minutos, verifique se o lado está pronto. Se não, espere mais 5 minutos, verifique se o lado está pronto e fica nesse ciclo até obter um sim. Retire a grelha da churrasqueira e finalize o algoritmo. Ele é algo mais visual, mais fácil de identificar, por exemplo, um laço de verificação, um laço de repetição. Aqui são só sequências nesse caso, acho que só tem esse mesmo, de verificação e o de repetição. O de pratos também. Início, existe um prato sujo, sim, escolha um prato, lave o prato, coloque no secador e volta para cá até o momento que não existir mais pratos sujos e finalizar o algoritmo. Ficou alguma dúvida sobre a construção do fluxograma? Sobre o que é um fluxograma, como utilizar? Vocês acham que vocês conseguem construir um fluxograma por conta? Galera, quem quiser pode abrir o áudio aí e tá perguntando pro Paulo. A gente tá acompanhando o chat também. Se inscrever. Acho que tá tranquilo. Por qual plataforma você montou isso daí? Pelo draw.io. Eu vou mostrar para vocês a construção, porque a gente tem... Se não te restar mais dúvidas, a gente tem agora um desafio. O desafio escolha uma atividade do seu dia a dia na sua área de atuação. E o objetivo é identificar um problema para ser resolvido, entender qual a solução que você deseja obter para esse problema, criar um pseudocódigo desse problema e criar um diagrama desse problema. A gente vai resolver alguns casos, vamos tentar resolver alguns casos juntos agora. Alguém tem algum problema, alguma atividade do seu dia a dia que queira compartilhar para a gente tentar construir um pseudocódigo e o fluxograma? Ninguém? Talvez seria interessante fazer um fluxograma de de estudos e tal, que, né, é uma coisa comum a todo mundo aqui, eu imagino. O Nico comentou aqui, levar e buscar minha filha na escola. Ótimo, Nico. Podemos fazer esse. Nico, você tá sem áudio, Nico? Que absurdo. Então, vamos entender. Qual o problema, Nico, que a gente tem em levar e buscar a sua filha na escola? Que a gente tem que resolver. Na verdade, o problema é esse. Como que seria uma solução? Vamos pegar só um, levar, porque acho que buscar, acho que a gente poderia separar em 2 algoritmos.
Gente, eu não tô acompanhando o chat. Se alguém estiver falando. Ele só confirmou que tá sem o microfone. Ah, que triste. Seu problema é tão bom pra gente resolver. Vamos tentar resolver então por chat, Nico. Eu vou pegar um Word. Abrir um Word aqui pra gente. Todos conseguem enxergar o Word? Se tiver a tela pequena, eu aumento mais do zoom. Então, a gente vai levar e buscar a filha do Nico na escola. Então, qual o primeiro passo, Nico, que você tem que fazer para ir levar sua filha na escola? Ele colocou vestir o uniforme dela. Nela, no caso. Vestir um uniforme. Então, Sair de casa. sair de casa. Dirigir até a porta da escola. Dirigir até a porta da escola. Entrar com ela na escola. Entrar com ela na escola. Ir até a porta da sala de aula. Ir até a porta da sala de aula. Deixá-la com a professora. Deixá-la com a professora. Tem acento. Certo. Ótimo. Nesse caso, a gente tem aqui um pseudocódigo. Pseudocódigo. Só que ele é não computacional. Um computador, se a gente mesmo transformando isso para uma linguagem de programação, ele não vai, a não ser que a gente tenha, vamos falar, um carro que dirige sozinho, um robô para levar ela até a porta da sala de aula e tal, mas a gente não consegue transformar isso num código computacional. Então a gente também tem os pseudocódigos computacionais. Alguém consegue pensar em algum exemplo para resolver que um pode ser resolvido por computação para a gente construir um pseudocódigo? Por exemplo, enviar um e-mail. A gente consegue fazer o envio de um e-mail por um computador, tipo com um código. Ele é um algoritmo computacional. A gente precisa, por exemplo, enviar para toda a agenda, enviar para as pessoas Por exemplo, o caso do Google. Vou pensar aqui. Quando a gente marcou no Google Agendas algum compromisso, com 15 minutos ele envia um código ou um e-mail para a gente avisando que o evento está se aproximando. Então a gente consegue construir um pseudo-algoritmo computacional de avisar o usuário que tem um compromisso se aproximando. Ou então a gente tem uma fila de espera do cliente, ou fila de espera de um atendimento. Mostrar na tela o próximo a ser atendido. Vamos ver, você precisa de alguma outra informação e alguma informação computacional e você precisa trabalhar em cima dela.
para obter algum outro resultado. Isso também seria um tipo de pseudocódigo computacional. Mas, na verdade, seria um algoritmo computacional. A ideia aqui é a gente construir pseudocódigos computacionais para resolver nossos problemas do dia a dia. Ninguém tem no trabalho, numa atividade... Eu tenho na empresa que eu trabalho, Sim. que outra pessoa falou aí também. A gente faz o reconhecimento do pagamento dos boletos que o cliente pagou pra gente, né? Uhum. E a gente tem que dar baixa nesse boleto e hoje a gente faz de forma manual. Sim. Então eu acho que a gente conseguiria montar em pseudocódigo. Sim, podemos. Vamos tentar? Uhum. Início. Qual a primeira coisa que você acha que o algoritmo precisa que ele precisa começar a fazer? Tenta ser o máximo detalhado possível. Tá. Extrair o relatório de recebimento do banco. Extrair o relatório de recebimento do banco. Certo. Qual seria o outro passo? Verificar o número do cliente que pagou. E aí, nessa parte, eu tenho que checar também o valor pago e a referência daquele boleto. Valor pago. Verificar. Referência? Do boleto. Então, ele tem que verificar o número do cliente e verificar... Vou colocar aqui. E verificar o valor pago e verificar a referência. Sim. Se os dados estiverem todos corretos, eu dou o boleto como pago. Se os dados estiverem corretos, boleto... baixa no boleto? Como boleto? Boleto pago. Boleto está pago. Está pago. Só que aí dentro desse processo, Sim. se o cliente estiver em atraso, eu tenho que lançar multa. Se o cliente estiver em atraso, lançar multa. Só que eles são em conjunto, não são excludentes, não. Eu vou lançar que ele está pago e vou lançar multa. Certo. E aí eu pego o próximo número do cliente e faço o mesmo processo. Caso contrário, aqui o cliente recebe alguma informação, caso, por exemplo, verifica que o cliente pagou, verifica que o valor está incorreto, por exemplo. Não, porque se não bate as informações, quer dizer que aquele boleto não pertence àquele cliente. Então eu tenho que, ou não pertence àquela referência. Certo, então caso contrário, procurar por outro? Isso. O número do cliente vai ser sempre o mesmo, mas se o valor não bate, pode ser que eu esteja olhando a referência errada do boleto. Tipo, o boleto é de janeiro e eu estou olhando em fevereiro. Aí o valor não vai bater. Entendi. Acho que a gente pode refinar um pouco, aí repetir esse ciclo, no caso, né? Isso. Repetir. Então, pronto, vamos melhorar um pouco a construção desse pseudocódigo. Por exemplo, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia verificar aqui é verificar o número do cliente e verificar se esse cliente tem boletos abertos. Tem como? Sim. Beleza. Caso possua, se possuir, aí então a gente verifica o valor pago. Aliás, verificar a data de referência, porque você falou que se o valor pago não conferia é por conta da data de referência, né?
Então, se a Pois gente... é, mas eu só sei se eu tô olhando a referência certa ou não, se o valor pago. Você não tem a referência antes, né? Não. Entendi. Aí se tá errado, aí que eu sei que eu tô na referência errada. Entendi. Verificar o valor pago que faz com que você verifique a referência. Entendi. Então, verifica se possuir, verifica o valor pago e verificar a referência. Isso. Aí, se os dados estiverem corretos, o boleto está pago. Se o cliente estiver em atraso, lançar multa. Aí essa multa, no caso, cai no próximo mês, digamos assim. Isso. Ah, certo. Eu vou colocar aqui, lançar multa no próximo mês. Caso contrário, procurar por outro cliente. Só que aí eu não vou procurar por outro cliente, porque Aham. só tem um. Eu vou procurar por outra referência, até achar o valor que bate. Uhum. Procurar por outra referência. Certo. Vou descer esse. Certo. Procurar por outra referência. Então, caso não possua, aqui é se possuir, o cliente possui boletos abertos, beleza. Se ele não possuir, temos um outro caso contrário aqui. Aqui não faz nada nesse caso, né? Próximo Não. cliente. Isso. Próximo cliente. Aí não precisa desse repetir. Aqui ficou um pseudo-algoritmo bem construído até. A gente tem que ver como, por exemplo, aí aqui entraria outras questões, como por exemplo, como que buscaria, por exemplo, agora entraria as questões mais específicas, digamos assim. Como que a gente colocaria para extrair o recebimento do banco? Aí isso é um tipo que dá para a gente construir um microalgoritmo em cima disso, para ele extrair o boleto. Verificar se o cliente pagou, o número do cliente que pagou. Verificar se o cliente tem boletos abertos. E entrar nesse ciclo. Foi muito bom. Parabéns. Alguém tem mais alguma outra ideia para construir pseudocódigos? Senão eu vou construir com ela um fluxograma tanto do Nico, que é um não computacional, quanto... Desculpa, qual o seu nome? Eu não estou acompanhando. Eu sou Elizabeth. Elizabeth. Quanto da Elizabeth. Alguém tem mais alguma proposta de pseudocódigos? Nada? Do chat, nada. Então vamos construir o diagrama. Então, não lembro quem foi que perguntou. Eu gosto de construir diagramas com o Draw.io. O appdiagramas.net. Você pode salvar ele tanto no Google Drive, quanto no seu próprio computador, quanto no OneDrive, Dropbox, GitHub, GitLab. No caso, eu gosto de usar o Google Drive. Você também pode falar. Pra quem quiser, eu mandei o link no chat aí. Só clicar. Aí aqui você pode dar um nome para o seu... Ele já vem com alguns modelos, caso você queira usar. Tem um modelo de negócios, de gráficos, para nuvem, engenharia. Tem vários. Eu vou começar com um diagrama em branco. Aí a gente constrói em cima dele. Certo. Vou colocar mais ou menos no mesmo estilo que a gente construiu o que está na apostila, só para a gente seguir um padrão. Vou dar um pouco de zoom.
Início. Certo. Vamos começar pelo do Nico. O primeiro passo do algoritmo do Nico é vestir o uniforme. Nico, você não acorda sua filha antes de vestir o uniforme? Que errado. Ele mandou um sorriso. Em seguida, sair de casa. Aí tem aquela ideia que eu comentei dos micro-algoritmos. Por exemplo, sair de casa, por exemplo, ele pode ter os passos de caminhar até o carro, destravar o carro, abrir a porta, entrar no carro, ligar o motor. Aí, por exemplo, tem todo o processo de dirigir, ou realmente de dirigir para sair de casa. Só que aí a gente pode pensar também nesse, por exemplo, o processo de dirigir como se fosse um pacote. Que, por exemplo, a gente tem pacotes no R que são pessoas que já desenvolveram alguns algoritmos que facilitam a nossa vida. Como, por exemplo, o de redes neurais foi citado, tem os processos estatísticos, tem várias coisas que seriam esses códigos que a gente não, esses passos que a gente, entre aspas, pode saltar, mas não é realmente saltar, é porque outras pessoas já construíram eles e a gente só vai estar utilizando deles. Dirigir até a porta da escola. Opa. Aí ele entra na escola. Ir até a porta da sala de aula. Deixá-la com a professora. E aqui é o final do algoritmo. Ui. O algoritmo do Nico, ele é bem linear. Ele não tem nenhum desvio para se alguma coisa acontecer, se ela não acordar, chamar novamente, mas poderíamos pensar em um ciclo, por exemplo, acordar ela, ou chamar a filha, ela acordou, não, chamar novamente, e temos um loop. Agora vamos pegar o outro. Copiar o iniciozinho. Aqui seria extrair o código ou extrair o relatório de recebimento do banco, verificar o número do cliente que pagou, verificar se o cliente tem boletos em aberto, no caso, aqui a gente tem uma decisão. Então não seria esse, seria este. Mas isso daqui não tem tanta necessidade. Principalmente quando você só quer visualizar, não necessariamente precisa fazer com as regrinhas. Na apostila tem uma página só mostrando quais são as melhores, as utilizadas para cada tipo de
que cada um desses símbolozinhos significa. Então, por exemplo, esse quadradinho, eu esqueci o nome desse trem que fica virado de lado. Ele é uma decisão. Então, verificar se o cliente tem boletos em aberto. Então, se sim, É um losango, né? isso. É o Nico falou no chat. Obrigado, Nico. E no caso a gente tem um losango apontando para o outro. Se sim, então ele verifica se o valor pago, e verifica a referência do boleto. Acho que não vai caber nesse. Nada não. Então, se os dados estiverem corretos, que seria um sim ou não. Caso, eu vou... Tá. Sim. O boleto está pago. Então, se o cliente estiver em atraso, outra decisão. Se o cliente estiver em atraso, lança multa. Caso não esteja em atraso, a gente seguiria para o próximo cliente? Seria isso? Na verdade, se ele não estiver em atraso, você só lança o pago. Só o boleto pago. Mas aí, na questão do algoritmo, aí ele teria que dar uma saída, tipo, pro próximo passo a ser realizado, depois do... Então o próximo cliente. Seria o próximo cliente, tipo... Porque aí aqui, caso não esteja com multa em atraso, pularia para cá. Isso. O próximo cliente. Beleza. Verificar a referência do boleto. Aí aqui não. Aí seria procurar outro cliente. Procurar outra referência. Outra referência, isso. Procurar outra referência. Aí entraria novamente aqui, né? Tipo, verificar se a referência está correta. Caso não esteja correta, verificar para procurar por outra referência e entra nesse ciclo. Tem hora que você tem uma referência correta. Eu acho que aqui corre... Oi, pode falar. O Nico, ele tá comentando que mas o próximo cliente deveria vir após ter lançado a multa para o cliente em atraso. Então, aqui a gente está verificando só um cliente nesse momento. Então, tipo, primeiro a gente verificou se esse cliente tem um boleto em aberto. Se ele tem, a gente verifica se a gente encontra qual é a referência nessa aqui. Aí a gente encontrando a referência, a gente marca que o boleto está pago. Aí a gente quer ver agora se o boleto dele está em atraso. A gente está olhando só um boleto de um cliente. Se ele está em atraso, lançar multa. Então, próximo cliente também. Logo em seguida de lançar a multa.
Caso ele não esteja em atraso, próximo cliente. Então, tipo, ou próxima referência, ou próximo recebimento. Eu acho que nem é próximo cliente, não é? Seria próximo recebimento. Poderia ser 2 boletos do mesmo cliente. O que vocês acham? Sim, eu acho que sim. É o próximo. É o próximo dado do relatório. Próximo dado do relatório. Aí, tipo, beleza. Então, vamos lá. Aqui, se o cliente está em atraso, lança multa, aí a gente procura o próximo dado do relatório que volta aqui para o início. Opa, isso, aqui para o início. O boleto não está pago, próximo dado... ele não está em atraso, próximo dado do relatório também que volta para o início. Então, a gente verifica se o cliente tem boletos pagos, ou se tem boletos em aberto, se sim, procura qual é esse boleto em aberto. Aqui corre um risco do cliente. Corre, no caso, não sei se corre esse risco, mas só olhando para cá, para essa estrutura, se a gente tem um caso do cliente ter pagado um boleto e você não encontrar a referência. Nesse caso, o que acontece? Porque aqui Se eu não encontrar a referência? Tipo, o cliente pagou um boleto, mas você não encontrou nenhum boleto em aberto dele com essa determinada referência. Não ocorre esse problema? A gente pode fingir que ele não existe? Não, assim, na prática a gente só olha se ele está em alguma outra negociação, mas todo boleto se refere a alguma coisa. Entendi. Então esse problema vamos falar, ele já não corre, vamos assumir que não corre esse risco dele ficar nesse loop preso aqui para sempre e nunca encontrar por uma referência. Isso. Então, se ele chegou até aqui, ele vai encontrar alguma referência, vai marcar que o boleto está pago, se ele estiver em atraso, adicionar a multa, então vai olhar o próximo dado do relatório. Agora, o risco que ele corre é de pagar o mesmo boleto 2 vezes. Então, ali, se o cliente tem boleto em aberto, pode ser que a referência que vai ser uma referência que ele já pagou. Porque ele pegou e pagou 2 vezes. Então, a gente poderia... então, acho que a gente pode eliminar um passo aqui, olha. Verificar se o cliente possui essa referência. Boleto em aberto aí não daria certo. Sim, então podemos verificar se o cliente possui essa referência. Isso. Se ele possui essa referência, a gente já pula um passo aqui, olha. E já vem para o que o boleto está pago. Então a gente já eliminou um passo. Tá vendo como é muito mais simples de visualizar a construção do algoritmo na forma de diagrama ou de fluxograma? Então, verificar se esse cliente possui uma determinada referência, ele possui, o boleto está pago, se o cliente estiver em atraso, lança multa, caso passa para o próximo dado. Caso ele não possua essa referência, o que seria feito? Por exemplo, ele pagou 2 vezes, ou, no caso, ele não... Como que verificaria isso? Se ele não possui. O Nico mandou uma dúvida aqui no chat. Sim. Ele perguntou, então o losango de verificação do cliente estiver em atraso, deveria estar em paralelo ao boleto pago, não? Não, porque pelo que ela falou, o boleto pago vai ser independente dele estar em atraso ou não. Se tiver em atraso, eu lançaria a multa no próximo mês. Isso. E não nesse mesmo boleto. Ele falou, a referência pode estar correta, mas teria que verificar se ele pagou o valor correto. Eu ia falar isso, Sim. a parte de verificar o valor é que a gente tirou também. Verificar a referência e o valor. Então a gente tem 2 passos aqui. A gente tem verificar a referência, em seguida verificar o valor. Então vamos... Na verdade, a gente verifica primeiro o valor, porque eu só sei se a referência está correta se o valor bater. Uhum. É um pouco complexo. Verifica se o cliente possui essa referência.
Acho que esse passo aqui, verificar o número do cliente pagou, também não precisa, porque a gente já vai verificar ele por esse passo aqui, né? Então, vamos lá. Extrair o relatório de recebimento do banco. Encontrar o cliente. Podemos colocar assim? Sim. Encontrar o cliente referente àquele pagamento. As pessoas boas no português, esse aquele tem crase ou não? Tá, não sou eu, português. Não. Creio que não, porque senão. Só seria se fosse aquele. Entendeu? Verificar. Aí tá. A gente encontrou o cliente que possuía esse pagamento. Se não encontrar o cliente que possui esse pagamento, acontece alguma coisa? Não acontece porque todo boleto pertence a um cliente. Então Entendi. eu vou achar, eu tenho que achar ele. Tá certo. Então, encontrar o cliente referente àquele pagamento. Acho que, na verdade, eu vou colocar esse encontrar cliente referente ao pagamento nesse de baixo. Tá. Ou não. Que a gente tem que encontrar, verificar se o cliente possui essa referência. Não, verificar se o valor foi pago corretamente? Seria esse? Na verdade, o passo que você está colocando aí, encontrar o cliente referente àquele pagamento, ao meu ver, já engloba tudo. Porque se eu encontrei o cliente referente àquele pagamento, quer dizer que a referência bate, o valor bate. Entendi. Então, tá. Então, a gente vamos resumir Isso, esse acho que dá pra... processo. Cliente referente àquele pagamento. Vai encontrar. Se não encontrar, não tem como não encontrar, no caso. Não tem, não existe. Existe essa possibilidade, mas eu não sei nem o que a gente faria. Eu vou colocar aqui, caso não, comunicar ao superior. Sai socorro. Só pra gente ter um caso contrário, não. Não. Encontrar o pagamento. Se encontrar, marcar que o boleto está pago. Se o boleto estiver pago e estiver em atraso, lançar a multa no próximo mês. Caso não estiver em atraso, já passa para o próximo dado do relatório. Acho que a gente tem que colocar... extrair os dados de recebimento. Acho que eu vou colocar um passo aqui no meio que é obter um dado do relatório. Acho que está bem mal explicado. Relatório. Mas aqui seria o passo de que teríamos obter. Eu vou colocar o dado I do relatório, sendo que esse I seria o dado 1, aí no próximo dado do relatório iria para o dado 2. Eu vou passar até essa coisa aqui para cima. Certo. Próximo dado do relatório. Aí, então, aqui somaria I mais 1. Então, no caso, por exemplo, a gente começaria I igual a I mais 1. Então, aqui a gente entraria num loopzinho. Uhum, isso mesmo. A gente tem N dados aqui, I vai de 1 até N. N dados. I vai de 1 até N.
Aí a gente vai realizar, obter o dado I, encontrar o cliente desse pagamento I. Caso não, comunicar ao superior. Caso encontre, marca que o boleto está pago. Se estiver em atraso, lança a multa. Caso não esteja em atraso, já passa para o próximo dado. Após lançar a multa também passa para o próximo dado. E entra nesse ciclo até que verifica-se todos os N dados desse relatório. Sim. Acho que a gente conseguiu construir. Ficou bonitinho. Ficou. Alguém tem mais alguma dúvida nesse diagrama específico? Que ele possui alguns tópicos bem interessantes. Nenhuma dúvida? Acho que alguém abriu o microfone para falar, mas não falou. Eu não entendi muito bem a parte do looping, porque como ele sairia desse looping? Então, é porque ele não foi muito bem descrito. Acho que a gente, na hora de construir, não ficou muito bem claro. Seria quando o I chegasse, o I fosse igual a N. Tipo, ele não se tornaria maior que N. Como a gente tem N dados, vamos falar 10 dados, quando ele chegasse no 10º dado, pronto, vamos adicionar um passo. Vou colocar I igual a N. Então, se I igual a N, finaliza. Final. Caso isso não seja igual a N, I vai ser igual a I mais 1. Coloquei maiúsculo. Então aqui, pronto. Acho que dessa forma ficou um pouco mais claro, porque aí ele vem, o primeiro que o I recebe seria 1, aí ele entra com o primeiro dado, faz toda essa verificação, ele verifica. Vamos supor que N é 10, que o total de dados é igual a 10. Aí ele está no dado 1. Então, ele está no dado 1, 1 é diferente de... Opa, faltou o sim aqui. Aqui faltou um não. Eita. Tá. Pronto. Não estou movimentando tudo, não. Certo. Então, pronto, ele entrou com o 1, com o dado 1. Aí ele percorreu todos esses, verificou que o cliente estava em atraso, lançou a multa, aí veio. O dado 1 é o do tamanho total, é igual ao tamanho total, é igual ao número total de dados? Não. Aí então ele adiciona mais 1, vem para o 2. Aí ele passa por o 2, ele repete, ele é igual? Não, faz isso 10 vezes. Chegou, entrou e mais 1 é igual a 10. Aí vem, encontrou o número do cliente, não estava em atraso. Próximo dado. Ele vem I igual a 10, I é 10, N é 10. É uma verdade? Sim. Então, finaliza o algoritmo. Acho que você tem toda a razão, agora ficou mais explicado esse loop. Ainda ficou em dúvida? Você acha melhor? Não, eu entendi. Muito obrigada.
Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou alguma coisa que vocês discordam, ou que queiram comentar, ou que a gente possa aperfeiçoar nesse processo, ou algum algoritmo novo que vocês queiram pensar? Ninguém? Aqui tá tranquilo. O chat também, até agora nada. Certo. Ninguém tem nenhum outro algoritmo para sugerir? O ponto da agora é a gente construir mesmo para poder tirar todas as dúvidas possíveis nessa construção de, de algoritmo. Uma ideia do que pode ser feito dentro da área, um exercício que vocês pensaram que possa ser resolvido. Eu tenho. Sim. Você já quer construir aqui direto no diagrama ou a gente pode construir No no Word? Word. No meu trabalho, eu tenho que, por exemplo, se eu agendei um reembolso para uma determinada data, nessa Sim. determinada data, eu tenho que lembrar de ir lá e conferir se esse reembolso realmente foi pago. Sim. Caso esse reembolso não tenha sido pago, eu tenho que saber o motivo. Vai estar escrito uma observaçãozinha lá no sistema da empresa que eu trabalho. Aham. E ou eu soluciono esse motivo ou eu passo para minha supervisora. E se esse reembolso tiver sido pago, eu só tenho que fazer um lançamento numa planilha e tá ok. Certo. Ah, legal. Então vamos pensar qual o primeiro passo que você falou é Eu acho que a gente tem que levantar se tem algum reembolso e depois olhar a data dele. levantar os reembolsos. Posso colocar do dia? Pode. Ou você acha que você verifica isso semanalmente, diariamente ou a cada hora? Eu vejo se tem algum reembolso pendente. Se sim, eu vejo a data dele. Ah, tá. Reembolso pendente. Tá. Levantar reembolso pendente, verificar a data dele. Se a data dele é hoje ou se a data dele já passou. Ele é menor ou igual a hoje? Isso. Beleza. Se a data dele é menor ou igual a hoje, você... Sim, pode falar. Caso ele tiver sido pago, eu só preciso lançar em uma planilha. Lançar em uma planilha. Eita. Gente, eu coloquei acento em planilha, que vergonha. Caso não foi pago, Atentar a observação, que vai ter o motivo de não ter sido pago. observação de não ter sido pago. Certo. Aí você tenta resolver, né? Isso. É possível resolver? Se sim, resolver. Caso contrário, você passa para a supervisora. E caso for resolvido, vai gerar outra data de pagamento. Então vamos colocar aqui, caso seja resolver, gerar outra data. Gerou outra data, né? Gerou outra data de pagamento que você tem que lançar no sistema? Não, já vai automaticamente, que eu vou ter que conferir se foi pago na data de novo. Tá, certo. Então, se ele não foi pago, enviar para a supervisora. Isso. Tá, se a data dele vamos ver só se ficou aberto alguma coisa. Verificar a data, se ela for maior ou igual à data de hoje, realizar essa atividade. Então, caso ela não seja, maior, não fazer nada? A gente só espera chegar o dia de processar, do pagamento ser processado. Certo.
Então, se a data é menor ou igual a hoje, realiza isso. Caso seja maior, esperar. Beleza. Se foi pago, lançar em uma planilha. Caso não foi pago, observar, tentar a observação. Se for possível, resolver. Resolver. Caso não, envia para a supervisora. Finaliza aqui, finaliza aqui, finaliza aqui, finaliza aqui. Ótimo. Gostei do seu algoritmo. Vamos construir ele no fluxograma? Vamos. Beleza. Para baixo. Beleza. Início. Primeira coisa é levantar os reembolsos pendentes. Levantar os reembolsos pendentes. Isso. Eu vou colocar verificar se a data dele é menor ou igual a de hoje. A gente coloca o losango. Verificar se a data dele é igual ou menor a de hoje. Vamos para o caminho mais curto primeiro. Caso ela seja maior, então vamos para o lado do não. Que esperar e eu vou colocar o finalizar ali embaixo. Beleza, esperar aqui porque não finalizar final. Então agora vamos para o lado maior. Agora a gente verifica se foi pago, então é outra verificação. Isso. Certo. Então vamos colocar o lado menor também, lançar em uma planilha se ele foi pago. Então vamos lançar o sim aqui para baixo. Vocês podem organizar do jeito que vocês quiserem. Talvez eu esteja organizando de um jeito até bem ruim. Mas para ficar mais fácil para a visualização de vocês. Lançar em uma planilha. De novo, acentuei planilha de novo. Não é possível. Então, caso foi pago. Aqui também é um sim, faltou. Verifica a data é menor ou igual a de hoje. Se sim, verifica se foi pago. Se foi pago, lança uma planilha e finaliza. Então agora vamos verificar, se não foi pago. Vamos ver a outra verificação. Vou colocar uma coisinha dessa, atentar a observação. Eu acho que a gente pode colocar só um caminho depois da tentar a observação, como solucionar. Solucionar. Porque aí porque seria uma solução que seria feita por uma pessoa e não pelo algoritmo. Entendi. Então aqui, atentar a observação. Então aqui, depois de verificar se foi pago. Se não, solucionar.
Seria isso? Ou tem Não, outro passo? o algoritmo também iria olhar a observação, que no Ah, caso é o tá. motivo Tentar a depois, observação. Aí depois, em seguida, seria o solucionar, que você falou. porque aí a gente daria um destino de acordo com a observação que tem. Uhum. Solucionar. Solucionar vai gerar outra data de pagamento, Outra porque data de de qualquer... pagamento. Certo. E aí acho que finalizaria. Gerar outra data de pagamento. E finalizar. É isso. Ficou mais simples. Sim, que aí aqui no solucionar engloba aquela questão lá do que eu comentei, tipo, dos microalgoritmos. Que aí a gente teria aqui, por exemplo, seria ou comunicar, ou solucionar direto, ou comunicar uma determinada outra pessoa para ser solucionado. Que, por exemplo, poderia ser o envio de um e-mail, não é? Alguma coisa ou do então, tipo. isso. Ficou bonitinho. Alguém ficou com alguma dúvida na construção desse algoritmo? Aqui a gente também teria aquele mesmo esquema do dado N e dado I, né? Ou total de dados levantados, e aqui verifica cada um individualmente. Mas a gente acabou nem citando essa estrutura. A gente poderia colocar também alguma coisa desse tipo, quer ver? Enviar para trás. Repetir para cada dado levantado. Aí aqui no final, por exemplo, ao invés de final, seria próximo até que todos os dados fossem Entendi. Cada dado, no caso, é um pedido de reembolso. Como? Nesse caso, cada dado seria um pedido de reembolso. Um pedido de reembolso, isso. Entendi. Também, tipo, isso daqui também é uma das formas, vamos falar, de fazer essa questão de loop, sem precisar realmente construir o procedimento. Mais algum caso, gente? Ô, Paulo. Sim. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Por exemplo, a depender do tipo de situação que eu vou estar trabalhando, tipo algo mais complexo, o fluxograma ele ainda seria uma ferramenta que pode ser útil para mim trabalhar, ou ficaria tipo, não daria muito certo? Eu acho que o fluxograma é sempre a melhor saída. Mas, dependendo da complexidade que você tiver, eu sugiro você fazer vários fluxogramas. De que forma? De algo mais geral, e você vai pegando partes desses e construindo outras. Como, por exemplo, aqui, levantar reembolso, você poderia vir e colocar um outro quadradinho assim, digamos. Nem precisa ser necessariamente dessa forma. Essa forma é a forma que a gente trabalha lá na empresa. Por exemplo, essa parte de levantar os reembolsos pendentes, isso seria um algoritmo todo. Então a gente tem esse quadradinho, aí ele vem e aponta para um outro quadradinho desse. Aí aqui dentro desse você constrói o algoritmo de levantar reembolsos.
Ou não precisa necessariamente dessa forma. Você pode marcar, por exemplo, um e fazer outro lá. Ou então você coloca o algoritmo de forma geral aqui e constrói vários outros subalgoritmos que vão ser construídos dentro do seu algoritmo final. Então, aqui seria, sei lá, levantar os dados. Acessar, fazer chamada REST, por exemplo, para obter dados. Aí, tratar dados. Eliminar dados pagos. Entendeu? Tipo, algo desse tipo. O que foi bem simples, mas você poderia fazer uma construção dessa forma. Ou realmente utilizar de vários fluxogramas. Eu acredito que o fluxograma é uma das melhores opções que você tem para trabalhar, seja no macro, seja no micro. A gente tem o que chama de macroserviços e microserviços, né? Seria o macroserviço seria, por exemplo, vamos pensar num fluxograma de um site. Acessar um site de vendas. Acessar a página de vendas, ir para o checkout, realizar a compra, obter o produto. Seria esses os macroserviços. Só que cada um desses macroserviços tem os microserviços envolvidos. Por exemplo, o checkout, ele tem desde o login, tem a questão do pagamento, como que esse pagamento vai ser feito, como que esse pagamento vai ser assistido, porque pagamento não acontece na mesma hora, então precisa ter um algoritmo específico só assistindo esse pagamento. Tem que ter o sistema de liberação do produto, entendeu? Tipo, você tem vários microalgoritmos que você pode ir construindo de forma separada. Mas se você conseguir colocar todos eles nessa forma de algoritmos de serviços e microserviços, nessa construção de algoritmo mesmo, mais ou menos nessa mesma estrutura, mesmo que não seja usando cores ou tabelas desse jeito, você pode vir e colocar só uma referência, tipo, que é o serviço 1, você vem e coloca, sei lá, número 1. Aí aqui você depois tem início do algoritmo 1, por exemplo. Início 1. Então, você, por exemplo, poderia ter poderia ser feito dessa forma. É algo bem mais livre, né? Mas ele é mais prático para você visualizar mesmo. Acredito que seja uma das melhores formas de visualização. Não, perfeito. Deu para pegar, Paulo. Muito obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, alguma questão? Também tem outros sites muito bons. Tem um que chama Scal. Está errado, Scal. WinScal. Só que esse ele é mais completo, só que ele é pago, se não me engano. Até 4 boards. No caso do Draw, você pode fazer quanto você quiser. Esse você pode criar até 4 boards. Só que esse daqui, por exemplo, se você estiver trabalhando em grupo, ele é melhor porque ele faz tipo dots. 2 pessoas podem estar mexendo ao mesmo tempo. Mas aí você tem a limitação de 4 boards que falam. Seria essa tela de trabalho. Não é, na empresa a gente utiliza essa, na empresa que eu trabalho. O Miro é bacana também. Miro? É. Assim? Sem o R no final. Miro. M-R-O. Miro. Sim. Se não me engano, o Google Drive agora também tem uma ferramenta. Deixa eu ver. Ok, esse daqui é o diagrams.net. Também tem o
Acho que é o Jamboard. Não tenho certeza. Só que eu não sei se ele consegue construir diagrama. Eu sei que ele quer também uma tela compartilhada. Mas dá para construir diagramas. Não é específico para construção de diagramas, mas também serve. Também dá para compartilhar igual o Docs. Mais alguma dúvida, algum algoritmo, alguma coisa? Porque a ideia da gente gastar bastante tempo nessa construção de algoritmos mesmo, de pseudocódigo, construção de fluxograma, é para entender a construção dentro do R mesmo. Porque independente da linguagem que você estiver utilizando, se você souber construir um fluxograma do problema que você quer resolver, você consegue, você pesquisa, você vai, você realmente tem muito material que você pode descobrir como que resolve determinados problemas. Muitas vezes várias pessoas já passaram até pelo mesmo problema que você está tentando resolver e se torna até mais fácil. Alguém tem mais alguma proposta de algoritmo que queira construir? Nico, eu sei que você está calado, mas eu sei que você tem. Ninguém, gente. O Nico falou que não tem, não. Tem, não? Tá tímido, Nico. O que foi? Ele mandou aqui: agradeço pela presteza de sempre. Então, pessoal, o planejado para hoje era isso. Eu acredito que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, na verdade, se forem surgindo algumas dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, que tem meu e-mail, meu telefone, de preferência o WhatsApp, porque se você me ligar eu não vou te atender. Aqui tem meu site, eu não posto quase nada, mas eu pretendo voltar a postar. E meu Instagram. O QR Code também é pro Insta. Então, galera, se não for ter mais dúvidas, se a gente for acabar agora, antes do Paulo finalizar e liberar todo mundo, eu gostaria de fazer uns avisos, mas... Enfim, pode terminar aí, Paulo, de falar essa parte. Seria isso mesmo. Já pode dar os avisos. Não, tranquilo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que veio, tá aqui prestigiando o nosso curso. Queria falar o seguinte: a gente até então não compartilhou o material do curso, mas eu acabei de montar aqui o Dropbox, onde a gente pretende estar lançando os materiais. Vou mandar no chat aqui agora, mas quem não pegar, não se preocupa, que a gente vai mandar por e-mail também. O link tá aí. Por enquanto tem 3 arquivos. Tem a apostila, que o Paulo tinha falado mais cedo. Tem 2 arquivos ali também em PDF, que são as cheat sheets. Mais pra frente isso vai ser bem útil para vocês. Basicamente, uma cheat sheet, a gente poderia traduzir como tabela de referência, é uma tabela que resume muitos códigos, sabe? Essa tabela que está aí como Base R cheat sheet, ela tem praticamente todos os códigos, todas as funções que vocês vão aprender até sexta-feira, em 2 páginas. Se vocês clicarem, vocês provavelmente vão ficar um pouco perdidos, porque é muita informação, e realmente, né, tem uma semana de curso em códigos em 2 páginas, mas à medida que vocês forem aprendendo os códigos, vocês vão conseguir identificar mais fácil o que vocês precisam. Isso é muito bom, principalmente no começo, porque quando você está começando a aprender programação, é normal você jogarem assim na sua cara um mar de códigos, e você não vai conseguir decorar todos de primeira.
Então é sempre bom você ter uma referência ali. Você precisa rápido, pega um código que você não lembra, vai estar ali. Mais pra frente, quando a gente começar a trabalhar no R em si, pelo que for combinado com o Paulo, a gente vai disponibilizar os códigos programados. Esses códigos vão ser colocados no Dropbox. Então, por isso, mantenha o link, que a gente vai colocar mais material nele. E, a princípio, a gente não pretendia upar agora a gravação da aula, mas o Gabriel Rezende, ele pediu aqui no chat, falou que não poderia ficar até o final, pediu para mim se eu poderia postar. Então, assim que finalizar aqui, eu vou já começar a upar no YouTube. Assim que tiver upado, a gente vai mandar o Dropbox com o link da primeira aula para o YouTube, para o e-mail de vocês, que aí quem, enfim, ficou até o final, ficou alguma dúvida, vocês podem assistir a aula. E, eventualmente, a gente pretende estar postando o editado no YouTube. Agora a gente vai postar o bruto, que é realmente para ter disponível para quem quer ver até amanhã. E acho que é isso. Paulo, você quer falar mais alguma coisa antes de a gente finalizar aqui? Não, pode finalizar. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até amanhã. Tchauzinho, pessoal. Até amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.